29 de novembro de 2013. Sem receber salário, os jogadores do Náutico ameaçam não entrar em campo e ganham apoio do bom senso que ameaça paralisar o Brasileirão. A aposentadoria de Rogério Ceni volta a ser assunto no São Paulo. Domingo, o tricolor pega o Criciúma em Santa Catarina. Jogo contra o Internacional vai marcar a despedida de Tite do Pacaembu. Santos se prepara para enfrentar o Atlético Paranaense e admite interesse por Oswaldo de Oliveira ou Ney Franco para a próxima temporada. Na despedida da Série B, Palmeiras lança garotos da base. A Portuguesa só precisa de uma vitória para se livrar definitivamente da zona de rebaixamento. E antes do jogo contra a Ponte, fecha os treinamentos. Lanús vence o Libertad e vai enfrentar a Ponte Preta na final da Copa Sul-Americana. Continue com a gente, o Gazeta Esportiva volta já! Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva de hoje começa falando da possibilidade de greve dos jogadores no futebol brasileiro. O Bom Senso FC, movimento dos jogadores brasileiros que busca mudanças que melhorem a qualidade do futebol no país, ameaçou interromper o Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas. A atitude seria em apoio aos jogadores do Náutico, que ontem foram a público para reclamar do atraso de salários e desrespeito da diretoria do clube com os atletas. O Meia Martínez, capitão da equipe, foi o porta-voz do grupo. Todos sabem que o tanto que a gente sofreu durante todo esse ano, desde o início do ano, muitas coisas, ou a maioria, não deram certo. E algumas situações que aconteceram que vocês não sabem, e nós, esse grupo de jogadores, aguentou sozinho, segurou a onda. A presidência só culpava os jogadores. Geralmente quando a gente perde, é somente os jogadores, quando ganha todo mundo, e não é dessa maneira que funciona o futebol. Desde o início da competição, quando afastaram jogadores como Josa, Alemão, deixaram afastados sem receber. Outras várias situações, entendeu? Que não aconteceram, que não funcionaram dentro de campo, muito por causa de turbulências aí que a diretoria fez dentro do Náutico. Nós assumimos que também erramos. Eu acho que ninguém aqui tá fugindo da realidade, não. Acho que dentro de campo a gente poderia ter feito mais gols, poderia ter defendido mais bolas, poderia ter vencido mais jogos. Ninguém está fugindo da nossa responsabilidade. Mas muito por causa da presidência, muitos tumultos aqui dentro que aconteceram e que vocês não sabem. Jogadores que machucavam aqui no departamento médico não recebiam. Isso aí é importante vocês ficarem sabendo também, que prejudicava dentro de campo isso aí. Muitos até tentavam voltar antes para poder receber salário, que dependia disso aí dentro de casa, entendeu? Para poder pagar as contas, entendeu? Nós cumprimos com tudo aquilo que o clube, que a gente assinou com o clube, e o clube não tem cumprido com a gente. Aí vocês vão me perguntar por que isso aí só agora, né? Porque a gota d'água foi que pagaram metade do elenco e não pagaram a outra metade, para você ver como o grupo está todo junto aqui, né? Então, os que receberam também ficaram numa situação constrangedora. Está todo mundo aqui, inclusive, para poder mostrar para vocês que todo mundo está fechado e que muitos não receberam, né? Para encerrar também, a gente vai dar um prazo para eles efetuarem o nosso pagamento que está atrasado até amanhã. Então, até amanhã a gente vai dar um prazo para a diretoria, para eles tentarem quitar a dívida com a gente, com nós jogadores. E aí amanhã a gente volta a passar para vocês aquilo que vai ser feito. É importante vocês ficarem sabendo, o torcedor ficar sabendo também. Que a gente sai na rua, nós somos xingados, nós somos, de qualquer maneira, pressionados, né? E a culpa não é somente dos jogadores, não. Estamos com salário atrasado, a maioria, e ninguém deixou de treinar, ninguém deixou de se esforçar. É importante o torcedor ficar sabendo disso aí também, que ninguém faz corpo mole aqui não. Se a gente está nessa situação ruim, muito pelos bastidores do clube, que foi feito durante todo o ano, que vocês acompanhavam. Bom, vocês viram aí o Martinez, né, fazendo essas declarações, e o presidente do Náutico, Paulo Vanderlei, disse que o Martinez mentia, que ele deveria ser banido do esporte e que apenas os direitos de imagens de alguns atletas estavam atrasados. Agora à tarde, jogadores, diretoria, o Sindicato dos Atletas de Pernambuco e um representante do Bom Senso FC se reuniram e chegaram a um acordo. A dívida deverá ser quitada até o dia 9 de
dezembro. Com isso, o time principal do Náutico irá ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco nesta rodada. Celso e Flávio, boa noite. Que situação aí no Campeonato Brasileiro? Pois é, ficou claro. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. E ficou claro quem estava mentindo nessa história. E tem um outro detalhe importante. Os salários, a carteira estão em dia, o que estão atrasados são os direitos de imagens. Ora, os direitos de imagem, eles compõem a maior parte do salário do jogador de futebol. Muitas vezes paga-se 70% de direito de imagem e 30% na carteira. E então, é atraso no salário, sim. O Bom Senso se manifestou de maneira contundente, ameaçando paralisar o Campeonato Brasileiro. Agora, com um acordo entre os atletas e a diretoria do Náutico, a proposta de pagamento até o dia 9 de dezembro, o campeonato termina no dia 8, então o risco de paralisação por esta razão é praticamente nulo. E que isso se repita em outras situações. Quando o clube estiver devendo, que os jogadores tenham esse tipo de manifestação para mudar o futebol brasileiro. A CBF lava as mãos. Ela diz, isso é um problema dos clubes. Então, os jogadores estão mobilizados. Eu vi até o Vampeta, numa entrevista aqui mesmo, questionando o Bom Senso. Eu lamentei muito, porque é de grande valia, é muito positivo esse movimento por parte dos jogadores. Não importa se quem está comandando está prestes a parar. Paulo André, Rogério Ceni, Sidoff, ele é saudável para o esporte. Ele é saudável para o futebol. Flávio. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Só me preocupa uma coisa, dia 9 já acabou o campeonato. Se eles não cumprirem a palavra e acreditar em palavra de Cartola é atraso de vida, como é que vai fazer para receber depois? Porque o problema foi levantado agora, porque agora o Náutico, os jogadores têm o que fazer. Eles podem impedir que aconteça as 2 rodadas finais. Mas se não for cumprida a palavra, nada leva a crer que será cumprida. A não ser que tenha algum documento assinado, alguma nota promissória. Se bem que nem isso os caras levam a sério, né? Nem cheque, nada. Mas, enfim, eu fico preocupado. Eu acho que deveria ser quitada até o dia 7 essa dívida, porque aí poderia parar na última rodada. Porque realmente, na palavra, não resolve. O presidente do Náutico foi extremamente deselegante, mostrando o despreparo dele. E não adianta dizer que o Náutico foi rebaixado. Existe um contrato e esse contrato tem que ser cumprido. Não foi rebaixado só pelos jogadores e sim por um todo. Muito provavelmente mais por erro de direção, de planejamento, falta de planejamento, do que propriamente por falha de jogadores que também falharam. Mas não é um contrato de produtividade. Se fizer um contrato de produtividade, se receberia menos, haveria um mínimo de salário, que é o que o Palmeiras está fazendo agora com o Kleiner, que eu acho também que é uma nova filosofia e que merece ser respeitado. Então, seria diferente. Eles simplesmente não cumprem, e não é só o Náutico, não. Isso é uma praxe, a coisa mais normal do mundo, os caras assumem dívidas que eles não podem pagar e não fazem a menor questão de pagar. Então, parabéns de novo ao Bom Senso por ter apertado o cerco realmente e fico feliz que os sindicatos comecem a se mexer também. A gente viu aí, sindicato, pessoal do Bom Senso, todo mundo junto, que é o que a gente quer efetivamente no nosso futebol, uma união contra esse lixo que está aí, que são os nossos dirigentes na atualidade. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é, você é a favor de uma greve dos jogadores de futebol devido a atrasos de salários? Sim ou não? Eu acho que sim, né? Acesse e vote o resultado no final do programa de hoje. Sim? Todo mundo sim, né? Claro, né? Ninguém vai trabalhar de graça. A atuação do Bom Senso FC foi assunto também na entrevista do presidente da CBF, José Maria Marim, ontem, durante o evento de uma patrocinadora da Seleção Brasileira. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Com o anúncio de mais um patrocínio para a Seleção Brasileira, o presidente da CBF, José Maria Marim, aproveitou para comentar e lamentar o acidente na obra da Arena Corinthians, que vitimou 2 operários no meio dessa semana. Eu vi e vejo com muita tristeza, desde logo nossa total solidariedade à família dos operários que faleceram, não é verdade? Uma fatalidade para todos nós, é um momento de muita tristeza. Quanto à possibilidade da partida de abertura da Copa não acontecer na Arena Corinthians, o presidente foi enfático. Tenho certeza, plena convicção
que na data marcada o estádio estará em condições de sediar a abertura da Copa do Mundo em nossa capital. Então, para mim, não existe plano B. Sobre o bom senso, movimento realizado pelos atletas profissionais do futebol brasileiro em busca de melhores condições de trabalho, o presidente da CBF preferiu não polemizar. Nós temos a melhor boa vontade em atender a todas as solicitações, mas de todos os segmentos envolvidos no problema. Temos que ouvir, não vamos esconder de ninguém, nós temos que ouvir a maior patrocinadora, que é a Globo, não escondo isso. E a CBF precisa conduzir isso com muita habilidade. A CBF não pode intervir num problema administrativo de uma agremiação. Muitos assuntos são diretos entre o jogador e o clube. E a CBF sempre estará de portas abertas. Sobre seleção brasileira, o presidente José Maria Marim fez questão de afirmar que está plenamente satisfeito com o trabalho de Luiz Felipe Scolari à frente da seleção. E aproveitou também para comentar a declaração dada por Pelé nos últimos dias de que Espanha e Alemanha são as grandes favoritas a conquistarem o Mundial, que será disputado aqui no Brasil. Eu tenho o maior e mais profundo respeito pelo Pelé, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Para mim, o maior jogador de todos os tempos, e não surgirá e não vão nem inventar um jogador como o Pelé. E com respeito à pergunta, à colocação que se fez, a colocação do Pelé, acho que quem pode dar a resposta é a seleção brasileira em 2014. Primeiro que o Pelé disse que as duas seleções estão num processo mais avançado de treinamento, que é verdade, e que a favorita era a seleção brasileira. Essa é a primeira coisa, porque joga em casa, por todos os fatores que são colocados. Além disso, todo mundo tem o direito de achar aquilo que acha de futebol. Eu tenho muito mais fé no que fala o Pelé do que no que fala o Marinho, obviamente. Não é verdade aquilo que ele disse, que a CBF está com boa vontade, é mentira, mas também a origem dele é política, então também não se surpreenda muito com essa tipo de declaração de querer enganar e tal. A CBF está empurrando com a barriga. É evidente que a Globo, que paga a conta, que é efetivamente quem paga a conta, a CBF não presta para nada. A CBF não organiza, não faz nada. A Globo segura a onda com o dinheiro e os jogadores jogam. A CBF só fatura em cima. É claro que ela tem que ser ouvida e, por certo, como é uma emissora de um nível muito elevado, ela vai querer também que os jogos tenham um nível mais elevado. Então seria muito interessante. Acho que talvez os jogadores devessem tratar muito diretamente com a Globo e deixar a CBF de lado. Já aproveitar e não ter mais CBF. Já se pensar numa liga, alguma coisa que faça efetivamente algo que serve para o futebol brasileiro. Marinho está no futebol há 500 anos. Eu quero que vocês digam uma coisa que presta que ele fez no futebol. Pode pôr na política também. O que ele fez? Uma coisa que presta. Nunca fez nada que presta. E sim, a Globo sim, tem um trabalho muito bem feito, é uma TV que merece todo o respeito. E os jogadores são os trabalhadores, os que colocam efetivamente o jogo para valer. Os jogadores querem o bem do futebol. A Globo, por certo, também, porque é um grande produto dela. A CBF tanto faz. A CBF pensa em esquema, em dinheiro, em seleção brasileira, os campeonatos não importam. Tanto que foi uma porcaria de campeonato, um nível baixíssimo, e ela não se incomodou nem um pouco. Então, é claro que nem eu, nem você, nenhum de nós, de bom senso, acredita na palavra de José Maria Marim. Eu acho lamentável. Já aconteceu isso com o Pelé também, na Copa de 2002. Ele falou a verdade. A Alemanha e Espanha estão num outro processo, diferentemente da seleção brasileira. A seleção brasileira cresceu nos últimos meses, ganhando a Copa das Confederações. Até lá, a seleção era uma incógnita. Ninguém sabia do que podia fazer. Quer dizer, então qual o pecado de apontar a Alemanha? A Alemanha está uma Copa adiantada em relação ao Brasil. Esse time foi montado em 2010, a base do time, para a Copa da África do Sul. E aqui vai colher o sul. A Espanha há muito tempo ganhou Copa do Mundo, 2 Eurocopas. Que absurdo, falou Pelé. Sabe? As pessoas precisam respeitar as opiniões, mesmo que essa opinião não venha, não seja agradável de ouvir. O Pelé não tem obrigação nenhuma de puxar o saco do país porque ele defendeu a seleção brasileira. Esquece, ele tem o direito de manifestar a opinião dele. Sobre a televisão, que tem interesse também no calendário, é muito fácil organizar. Na Europa, eles são organizados e as TVs não ganham dinheiro. Quer dizer, você não pode fazer, de repente, fechar um calendário
discutir também com a Sul-Americana, fazer uma Libertadores durante todo o ano, assim como é a Liga dos Campeões. Melhorar, é óbvio que pois tem. É, quer dizer, jogar... Tem tido dificuldades no Ibope porque os jogos têm sido horrorosos. Mas claro. É muito cômodo jogar nas costas de quem patrocina do que realmente tem uma vontade política. O calendário não muda por questões políticas, os acordos com as federações, com os presidentes de clubes, por isso que não muda. E também não tem ninguém com capacidade na CBF, inteligência mínima, para pensar um calendário. Claro. São pessoas incompetentes. Eles não têm a menor capacidade para fazer coisa. A CBF não presta para nada, pode acreditar. Aposentado dos gramados, Ronaldo continua a jogar, mas agora o fenômeno tenta repetir o sucesso nas mesas de pôquer. Ele participou de um evento do esporte nesta quinta, onde falou sobre a experiência com as cartas, a movimentação dos atletas no Bom Senso FC, a candidatura de André Sanches à presidência da CBF e o acidente nas obras do estádio do Corinthians. O ex-jogador Ronaldo esteve em São Paulo para promover e jogar a última etapa do Campeonato Brasileiro de Pôquer, ao lado de uma das maiores lendas do esporte, o norte-americano Chris Moneymaker. Cresci jogando futebol e assistindo esse cara. Estar ao lado dele é motivo de orgulho, brincou Moneymaker. Ronaldo se atrapalhou. Cris, você me viu jogar futebol, você não me viu jogar tênis, golfe, pôquer. Tênis não, cara, não fala de tênis. Você me confundiu com tênis. E depois entrou na brincadeira. Eu sou muito melhor no pôquer do que eu era no futebol. Mas não se assuste. Só assustar ele, já é um blefe aqui. A camisa 9, que marcou a sua carreira nos gramados, não tem dado a mesma sorte nas mesas. O 9 no pôquer não é uma carta mediana e quase ruim, né? E só tem me decepcionado. E na hora de falar sério, Ronaldo comentou o acidente nas obras do futuro estádio do Corinthians, que vai sediar a abertura da Copa do Mundo, que culminaram com a morte de 2 funcionários. O momento é de estar junto dos familiares dos 2 falecidos que perderam a vida construindo um sonho corintiano, um estádio que a torcida do Corinthians espera a vida inteira, e esses 2 operários deram sua vida na construção desse estádio. O artilheiro das Copas não teme perder o recorde obtido em 2006. O meu recorde provavelmente será batido em pouco tempo, ou, não sei, talvez muito, mas tenho certeza que um dia será quebrado. Mas isso não apaga a minha história, não apaga os meus 15 gols, e isso que me deixa orgulhoso de ter feito. Na hora de falar da candidatura de André Sanches à CBF, cautela. Eu não sei se o André Sanches não vai, se ele vai ser candidato. Quando tiver os candidatos eu vejo. E sobre o movimento Bom Senso no futebol e a possibilidade de uma greve, apoio. É uma discussão que está iniciando agora, que eu acho que é muito válida, eu super aprovo, porque daí vai sair um entendimento bom para todas as partes. Temos que aproveitar esse momento onde o brasileiro resolveu acordar e se manifestar em vários setores e exigir que as coisas melhorem sempre. Copa Sul-Americana, a Ponte Preta já tem o adversário definido para a final da competição. Ontem, na Argentina, o Lanús venceu o Libertad do Paraguai por 2-1 e vai decidir com a macaquinha do Flávio Prado quem fica com o título da temporada 2013. Veja os gols. Jogando em casa, o Lanús da Argentina venceu novamente o Libertad do Paraguai. Diego Gonzalez bateu forte de fora da área e abriu o placar para os argentinos. No segundo tempo, Daniel Gonzalez, cobrando falta, deu uma ponta de esperança para o time paraguaio. Mas 5 minutos depois, Goltz de pênalti garantiu o Lanús na final da Copa Sul-Americana, 2-1. O primeiro jogo da final contra a Ponte Preta acontece na próxima quarta-feira no estádio do Pacaembu.
O Lanús é bom time, claro que é, e é um adversário muito forte, a Ponte vai ter que se superar de novo para conseguir o título. De qualquer forma, foi legal chegar. Eu queria aproveitar aqui para fazer um apelo para você. Eu vou falar uma coisa totalmente contrária do que eu sempre falo. Eu acho e continuo achando os estádios de futebol do Brasil lixo. E o Pacaembu, então, nem se fala, banheiro químico, diabo e tal. Mas vamos abrir uma exceção. Quarta-feira, a Ponte Preta vai precisar da ajuda do torcedor da capital, do corintiano, do palmeirense, do São Paulino de bom senso, que entendeu que o São Paulo não deveria ter feito o que fez com a Ponte, torcedor da Portuguesa, para encher o estádio, o torcedor do Santos, que gosta tanto, porque lá na Argentina o bicho vai pegar, e a Ponte vai colocar, 20 mil pessoas, com todo esforço. É palhaçada, o jogo tinha que ser no Moisés Lucarelli de novo. Tinha que ser, o lugar da Ponte é lá, sabe? Jogarei o jogo. O Lanús não teria nenhum problema, nada. Então isso aí é esquema econômico, é palhaçada toda. E o pobrezinho da Ponte vai ter que de novo sair de casa. Então, cara, vai ser legal, vai ser divertido, o tipo do jogo que não vai ter briga de torcida uniformizado, não vai ter nada. Eu acho que seria bem legal, como fizeram com o São Caetano. Quando o São Caetano lotou o estádio, seria bem legal. Acho que seria bem... Até eu talvez quebre o meu... Nossa, faça um sacrifício imenso e vá a um estádio de futebol, que é uma coisa horrorosa, é difícil de estacionar. Tudo é tranqueira, é duro de estacionar, banheiro é ruim, comida é ruim, tudo ruim. Mas vamos fazer um sacrifício, vamos lotar o estádio para prestigiar Macaquinha, de repente um time de São Paulo vai para a Libertadores. Aconteceu também com a Portuguesa, em 96, quando a Portuguesa disputou a final do Campeonato Brasileiro. Grêmio, né? Uma vez com o Vasco também. Com o Atlético Mineiro nas semifinais, com o próprio Cruzeiro nas oitavas. O torcedor apoiou. Seria legal, vai ser um jogo gostoso e tal, de repente. Seria interessante. Depois a neguinha velha faz os 3 gols. No caso da Ponte Preta, excluindo, a torcida do Guarani, obviamente, não há nenhum engano em dizer a Ponte Preta. Essa sim, é Brasil na Copa Sul-Americana, sem medo de errar. Mais futebol internacional. As duas principais estrelas do Campeonato Espanhol estarão fora de combate no final de semana. No Real, Cristiano Ronaldo é desfalque mais uma vez. Já no Barcelona, Neymar será o responsável por comandar o ataque do Barça, sem o craque argentino Messi, queridinho dos céus. Uma vitória do time catalão é importante para apagar o mau resultado do final de semana pela UEFA Champions League. Depois de perder por 2-1 para o Ajax pela Liga dos Campeões, o meio-campista do Barcelona, Cesc Fábregas, minimizou o ocorrido. É só uma partida. Não existe a necessidade de drama. Acredito que um jogo ruim na temporada pode existir. Já que não creio na perfeição no futebol, é impossível sempre jogar bem. Nenhum time é imbatível. O Barcelona volta a campo neste domingo pelo Espanhol contra o Atlético Bilbao. A ausência de Messi, contundido, ainda é assunto no clube catalão. E sem o argentino, a responsabilidade fica sobre as costas de Neymar. Acho que o Neymar está muito bem, chamando a responsabilidade e tentando jogar o melhor para o time. Ele ainda precisa crescer, tem só 21 anos. Pode ser muito, muito melhor. E assim que ele começar a alcançar os objetivos traçados, será um dos melhores. Terceiro lugar no Campeonato Espanhol com 34 pontos, o Real Madrid enfrenta amanhã no Santiago Bernabéu o Valladolid, 17º colocado no torneio. A diferença entre os dois times é grande, mas a equipe merengue não terá a principal estrela do clube, já que Cristiano Ronaldo continua fora por conta de uma lesão muscular. Cristiano não juega porque não está cômodo. Cristiano não vai jogar porque ele não está confortável e não se sentiu bem. Fizemos uns testes hoje cedo e o músculo está curado. Mas como ele ainda sente dores e não tem treinado muito, não vamos assumir esse risco. Então, não vamos tomar risco. Na última partida sem o astro português, o time madrilenho não sentiu a falta dele. Goleou o Galatasaray por 4-1 e garantiu o primeiro lugar do Grupo B na Liga dos Campeões. O nosso último desempenho acrescentou confiança ao time. Estamos bem e queremos fazer o mesmo na partida de amanhã. Mas temos que prestar atenção, porque cada jogo é um jogo. E para se jogar bem, tem que se estar concentrado, focado. E queremos continuar assim neste momento. Se nos Jogos Olímpicos o desempenho do Brasil nas últimas edições não foi dos melhores, nas Paralimpíadas os atletas do país enchem a torcida de orgulho. Aconteceu nesta semana em São Paulo as Paralimpíadas Escolares, que reuniu as grandes esperanças de medalha para o Brasil em 2016. E o Felipe Boril conversou com uma dessas promessas do esporte.
Sexta-feira aconteceu o último dia das Paralimpíadas Escolares aqui no estádio Ícaro de Castro Melo. E eu tô aqui com uma grande vencedora, a Verônica, 3 medalhas de ouro. 3 medalhas de ouro e muita felicidade, né? Que legal. Quais as categorias que você participou? Eu participei das provas dos 100 metros rasos, dos 400 metros rasos e do salto em distância da categoria T38, que é paralisia cerebral de grau leve. E sem contar que você também é campeã mundial. E eu classifiquei como Paralímpica em março desse ano. E em julho eu fui para Lyon, na França, participei do Campeonato Paralímpico Mundial Adulta e ganhei os 200 metros rasos. Então você é o destaque da categoria. O professor Daniel conhece também o trabalho que é realizado nessa Paralimpíada. Ela realmente tem um futuro brilhante pela frente? A Verônica com certeza será um dos grandes nomes daqui a alguns anos. E a participação dela aqui da Paralimpíada é importantíssima porque, embora ela tenha ganho aqui, ela já começou a aparecer antes. E eu acredito que ela vai servir de estímulo para essa molecada que está começando, para que, quem sabe, além da Verônica, consigam sair outros nomes também que vão representar o Brasil dos próximos anos. Qual é a rotina de treinamentos da Verônica? Eu treino 4 dias por semana, segunda, terça, quinta e sexta, mais ou menos das 2 até as 5, 5h30. Envolve o treino de pista e um pouquinho de treino de academia. Ah, legal, mas e o treinamento é sempre acompanhado, a escola não pode faltar, né? Não, sim, inclusive, assim, ela acabou de prestar vestibular, fez FUVEST, fez Enem também e acredito que ela vai passar em alguma dessas faculdades e o estudo é muito importante para ela e a gente acredita que não basta ter um belo corpo, né, ter um destaque na competição, tem que ser um destaque também na escola também, muito importante. Podemos vê-la no Rio em 2016? Acredito que sim, que deve ser um dos grandes nomes para o Rio de 2016. Então tem que treinar muito até lá, né? Tem que treinar muito mesmo. Olha, se é uma coisa que o Brasil evoluiu, é no respeito às pessoas com necessidades especiais, a situação que antes essas pessoas eram totalmente marginalizadas, hoje, efetivamente, no todo do Brasil há um respeito maior. E esses atletas, eles são extremamente competentes, eles superam suas deficiências físicas com muito esforço, com muita luta, com muita batalha. E se nós temos certeza absoluta que o Brasil vai ser incompetente na Olimpíada de 2016, os atletas normais, os atletas com deficiências, eles, por certo, farão bonito. O Brasil tem toda a chance de fazer uma Olimpíada maravilhosa entre os Paralímpicos. O outro lado, não. Eles vão até ter que contratar, estão falando até em naturalizar alguns atletas americanos, cubanos, para trazer para o Brasil, para dar sabe, aquele quinta linha, sexta linha de lá, trazer para cá para representar o Brasil, para que o Brasil não faça tanto vexame. Agora, esse pessoal da batalha aí, por certo, vai fazer um papel bem legal e não vai me surpreender se ficar entre os melhores. O outro lado, pode esquecer. Bom, você que acompanha o Gazeta Esportiva pode falar com a gente pelo Twitter. O endereço é @gazesportiva, tá aí na sua tela. Tem o nosso canal no YouTube, youtube.com/agazetaesportiva.tv. E no Facebook, Celso, qual que é? O Facebook é facebook.com/gesportivanet. Muito bem, Celso Cardoso. Um beijo especial pro pessoal da Festa da Coifa, lá da freguesia do UOL. Que isso, Barba? O Barba fala cada coisa. Um beijo para Mariana Pucci e para a mamãe dela, Laura, que nos assistem. Um beijo especial do tamanho da Torre da Gazeta para o Frei Benjamin, que vai batizar o meu filho dia 14 de dezembro. Oba. Beijo, Frei, ele que fez meu casamento. Eu sei. E um beijo também grande para o Tony Paulista, o Antônio Bezerra Fernandes, de Tucurutu, Rio Grande do Norte, que escreveu uma carta super bacana. O seguinte, Antônio, quando tiver uma promoção, com um prêmio, com camiseta do Corinthians autografada por todo mundo, eu coloco sua cartinha lá, tá bom? Mas por enquanto a gente não tem. Atenção! Acabaram as votações para o troféu Mesa Redonda. Em dezembro acontece a maior festa do futebol brasileiro. A Lux Color e a Baltec estão com a gente no troféu Mesa Redonda deste ano. Esse ano, 10ª edição do troféu Mesa Redonda. Nota 10 essas empresas, Lux Color e Baltec. E Flávio Prado, domingão, a partir das 9h30 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate, com tudo sobre a reta final do Campeonato Brasileiro, tudo também sobre a penúltima rodada que terá a despedida de Tite no Pacaembu. Aliás, o treinador campeão do mundo com o Coringão é um dos convidados do programa desse domingão, então está imperdível. Além dele, em nossos estúdios, o presidente da Ponte Preta, Márcio Della Volpe, que vem falar da classificação histórica da Macaquinha para a decisão da Copa Sul-Americana.
Flávio, esse vai ser um super programa, hein? Um mega programa, vai ser muito legal. O Tite estará conosco fazendo um inventário de tudo que ele viveu no Corinthians, coisas boas, coisas ruins, o que faltou, o que sobrou, o que foi legal, a saudade que ele vai sentir, enfim, tudo isso que a gente vai juntar no programa, contando toda a história desses 3 maravilhosos anos do Tite no Corinthians, e você pode nos ajudar enviando perguntas. E também o presidente Márcio Della Volpe falando do que fazer para que a Ponte consiga esse título sul-americano. Vamos ver, vai ser um programaço, domingo, 21h30. Série B, daqui a pouco começa a última rodada da competição. Só tem uma vaga em aberto na primeira divisão em 2014. Veja os confrontos deste final de semana. Logo mais, às 7h30 da noite, o América Mineiro pega o ABC de Natal. No mesmo horário, o Asa de Arapiraca enfrenta o São Caetano. E às 9h, o Avaí tem compromisso diante do Boa Esporte. Amanhã, às 4h20, o Paraná encara o Icasa. O Atlético Goianiense mede forças com o Guaratinguetá. O Sport Recife faz o duelo contra o Paysandu. O Ceará tem pela frente o Joinville. O América de Natal recebe o Oeste de Itápolis. O Bragantino tem encontro com o Figueirense. E fechando a rodada, o Palmeiras visita a Chapecoense. Bom, o Ceará está levantando suspeitas sobre a Série B também, tudo por conta de uma declaração que o Álvaro teria dado, na verdade uma conversa em off que foi transformada em entrevista, na qual ele achava estranho o Bragantino dispensar ou colocar já, tirar do jogo da partida contra o Figueirense, 6, 7 atletas. Isso de maneira que chamou a atenção do Álvaro de maneira negativa. O Álvaro negou ter dito isso e ter colocado em dúvida a idoneidade do Bragantino. Mas o Ceará já está levantando suspeita e já pede uma investigação, Flávio. Eu acho que esse tipo de coisa, cada um cuida da sua vida e não deixe para a última rodada. Que na última rodada, esse tipo de papinho para lá, papinho para cá, rola mesmo. Isso aí, a gente sabe como é o futebol. É mala branca, mala não tão branca, rola de tudo. Então, o ideal é não deixar para a última rodada que o bicho pega quantos já não entregaram jogo daqui, jogo de lá e tal. Agora, ninguém vai admitir nada. E também não adianta ficar querendo crucificar eventualmente o Bragantino. É uma prática comum. Classificado para a Série A, título da Série B garantido, o Palmeiras apenas cumpre tabela na última rodada da segunda divisão contra a vice-campeã Chapecoense. O jogo não vale nada para o time no campeonato, mas será uma verdadeira final para os garotos que terão uma oportunidade entre os titulares e que sonham em permanecer no clube no ano que vem. Último rachão do ano, antes da última partida do Palmeiras em 2013. Gilson Kleina, de contrato novo, vai mandar a campo amanhã em Chapecó, equipe bem alternativa. Alguns titulares, no entanto, pediram para jogar. Wendel, Charles e Eguren, além do Allan Kardec, que também ficou à disposição. Henrique, Wesley, Márcio Araújo, entre outros, serão poupados. O Fernando Praz arrancou o dente do siso, mas pelo jeito não criou juízo. Não encara a Chapecoense no sábado, mas encarou o recreativo dessa manhã na academia. Leandro, suspenso, saiu de férias. É mais um fora de combate. E tem gente no departamento médico. Mendieta, Wilson, Valdívia e assim vai. Ou seja, time misto, praticamente reserva para esse jogo que, convenhamos, não vale quase nada. Afinal de contas, Palmeiras e Chapecoense já subiram para a primeira divisão. Mas pensando bem, essa partida até que vale e muito para alguns garotos da base que acabaram de subir. Eles querem saber de férias porque eles já jogaram bastante jogos, mas a gente que vem da base, a gente está esperando essa oportunidade para poder jogar. Renatinho, volante, 21 anos, chegou onde chegou por esforço próprio e com a ajuda de um veterano consagrado, o Marcos Assunção. Eu estava em um clube que não estava muito bem, as coisas não estavam acontecendo muito bem, e ele perguntou se eu estava jogando. Aí eu falei que estava nesse clube e tudo, aí ele falou, olha, é o seguinte, eu vou arrumar uma avaliação para você lá no time B do Palmeiras. E eu falei, pô, aí cheguei aqui, vi a estrutura do clube, vi, pô, Palmeiras é o sonho de todo jogador, chegar no Palmeiras. E foi por causa disso. Bruno Oliveira, 20 aninhos, era atacante, virou lateral direito por causa da concorrência e quase foi parar no rival. Passei aqui em 2006, não fui aprovado.
Passei no nosso vizinho também, não fui aprovado. Aí fui pro Mirassol, fui aprovado, graças a Deus. Depois de um campeonato paulista sub-17 em 2010, o Palmeiras me comprou do Mirassol. Thiago Martins, zagueiro, 18 anos, procura ser parecido com outro zagueiro de seleção brasileira. E não é só no nome, não. Me inspiro bastante mesmo. Não é daqui, é o Thiago Silva. Me inspiro bastante nele. Jogador completo. Eu espero ter graças como ele teve. Meninos que terão ótima oportunidade para mostrar serviço na despedida palmeirense da Série B. E ano que vem é pra gente grande, é ano de centenário. Tem o goleiro Fábio também, né, que vai ter outra oportunidade. Eu acho muito legal isso aí, viu? Porque para essa molecada, como foi dito, é uma final de Copa do Mundo. Claro que não dá para cobrar dos meninos num jogo só, que eles mostrem tudo e tal, mas pelo menos dá pra gente ter uma noção de como é que eles são, como é que eles podem se comportar. Acho bem legal isso. Porque esse jogo, e os jogos têm sido horrorosos. Os jogos da Série B, meu Deus do céu. Aliás, para ser justos, da Série A também. Mas os da Série B têm sido dolorosos. Essa molecada não, eles vão se matar, vão se arrebentar. Claro. Então, acho bem legal. Acho uma boa. Fiquei até mais motivado para ver o jogo. Vai ser bem legal para ver essa molecada aí. Boa sorte para eles. Título já está garantido, técnico definido. O ideal seria não ter, né? Mas deixa a molecada. Claro. A molecada vai ser legal. Para eles vai ser legal. Concordo plenamente com você, Flávio. A bola vai rolar também pela penúltima rodada do Brasileirão. Veja onde e contra quem o seu time vai jogar. Amanhã, às 7h30 da noite, tem Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã. E às 9h, o Corinthians tem pela frente o Internacional no estádio do Pacaembu. No domingo, às 5 da tarde, o Coritiba enfrenta o Botafogo no Couto Pereira. A Ponte Preta recebe a Portuguesa no Moisés Lucarelli. O São Paulo visita o Criciúma no Heriberto Rilse. O Cruzeiro joga contra o Bahia no Mineirão. O Vasco tem compromisso diante do Náutico no Maracanã. Em Salvador, o Vitória faz o duelo com o Flamengo. Às 7h30 da noite tem Santos e Atlético Paranaense em São José do Rio Preto. E fechando a rodada em Porto Alegre, o Grêmio pega o Goiás. Uma vitória para se afastar definitivamente do rebaixamento. Esse é o objetivo da Portuguesa para o jogo contra a Ponte Preta, domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. As informações da Lusa com o repórter Felipe Sboril. São apenas 2 pontinhos para a zona de rebaixamento. A condição que era boa há algumas rodadas agora voltou a ser complicada. Principalmente porque alguns clubes que estão abaixo da Lusa na tabela tentaram uma virada de mesa. O objetivo de algumas equipes é fazer com que a Ponte Preta, o Criciúma e a própria Portuguesa percam alguns pontos na tabela de classificação, por causa das transferências de alguns jogadores de outras equipes. A CBF estuda o caso, mesmo assim já declarou que esta acusação não possui fundamento. Nós aqui dentro da Portuguesa não temos nem que ficar dando atenção a isso, porque dar atenção a isso é perder o foco nosso. E de repente pode ser o que eles estejam buscando. Eu creio que isso aí é tudo especulação e tudo que vem agora para desvincular aqui, tirar a nossa atenção, eles estão fazendo, mas aqui tem jogadores experientes, jogadores maduros, não vai deixar isso neutralizar dentro do nosso plantel, não. Desde quando nós chegamos, sempre houve uma preocupação nos jogadores que foram trazidos de estar encaixando dentro do regulamento e dessa regra que esse ano que foi introduzida dessa maneira, né? Para sair dessa situação incômoda neste final de semana, o adversário da Lusa é a Ponte Preta, que já foi dirigida por Guto Ferreira. E nesse momento da disputa, o professor Guto resolveu adotar uma prática muito comum no futebol: treino fechado e mistério até o jogo de domingo contra a Ponte. Começa por um foco maior, é um jogo de responsabilidade, né? Então, os jogadores estarem mais atentos, mais focados, né? E, logicamente, tudo que você faz de diferente, né? Não vai ter... No caso, o pessoal vai saber no momento do jogo. Isso aí, queira ou não queira, pode causar alguma coisa assim. Em termos, pode causar uma surpresa, sim.
Portuguesa não merece cair, não. Ela fez um trabalho bem bacana, mas fica esperta porque os adversários são perigosos e os tribunais lá para fazer uma mutreta contra time menor e tal, não precisa muito, né? Então é bom tomar cuidado com os adversários do lado de lá, não ficar bem atento. Acho que a Portuguesa ganha o jogo no domingo. Depende dela, né? Até porque a Ponte vai jogar com o time reserva, o Guto tem mérito também nisso que a Ponte Preta está fazendo, foi muito importante na montagem desse time. A única coisa que eu temo é porque a Portuguesa vai ter que jogar no Majestoso, que é muito perigoso, né? Um estádio perigosíssimo. Eu espero que nada aconteça, porque afinal de contas o risco é muito grande lá. A Ponte até pensou em jogar de novo em Mojimirim para evitar riscos, mas não precisou. A Portuguesa não se incomodou de correr os riscos do perigosíssimo Majestoso. Eu posso imaginar, Flávio. Aliás, eu gostaria muito de ter visto você assim que o árbitro apitou o final do jogo São Paulo e Ponte Preta na última quarta-feira. Deve ter sido uma cena... Estava cantando shot. Eu posso imaginar. Meu Deus, eu estou rindo à toa. Enquanto a diretoria não anuncia o novo técnico para a temporada 2014, o Santos segue treinando para cumprir tabela no Brasileirão. Domingo, a equipe enfrenta o Atlético Paranaense em São José do Rio Preto e o Osmar Garrafa esteve no CT Rei Pelé acompanhando mais um treino do Peixe. Confira. O Santos não tendo mais nada a disputar no Campeonato Brasileiro, o momento é de avaliar o que foi a temporada 2013. Não foi como a gente queria. A gente não ganhou nenhum título esse ano. A torcida do Santos está sempre acostumada com títulos. A gente não... Esse ano passou em branco. Mas ano que vem a gente vai trabalhar forte para chegar em final, como a gente chegou no Paulista, e chegar para ganhar. Mas esse ano a gente fez um bom trabalho. O Claudinei também veio e fez um bom trabalho. Foi acima da expectativa de todos, ele cumpriu o que ele tinha que fazer, está à frente de todos os paulistas e tá bom. Ainda restando 2 jogos para terminar o ano, o assunto entre os jogadores é o de reformulação do elenco. E o nome dos que devem sair não é segredo para ninguém. É o caso do Duval, o caso do Assunção, que estão falando que não vão ficar, o Renato Abreu. Além de alguns jogadores que vão deixar o clube, o técnico Claudinei Oliveira também não vai permanecer. Ele fez um bom trabalho, é um cara que merece, um cara que mostrou seu valor quando teve a oportunidade. E a diretoria tomou essa decisão e nós não temos como interferir isso. Mas eu sempre torci por ele, quando ele chegou eu queria que ele seja bem-vindo. E agora que ele se vai, eu quero que ele seja muito feliz na carreira dele e seja vitorioso. Com a saída de Claudinei Oliveira confirmada, a diretoria do Santos corre atrás de um técnico para a próxima temporada. 2 nomes estão sendo bastante comentados aqui na Baixada. O de Oswaldo de Oliveira, que está no Botafogo, e Ney Franco, que atualmente está dirigindo Vitória. Mas como ambos ainda disputam vaga pelos seus clubes na Copa Libertadores da América, o Santos só pode definir essas contratações ao término do Campeonato Brasileiro. Hora de falar do São Paulo, que depois da eliminação na Copa Sul-Americana também vai cumprir tabela no Brasileirão domingo contra o Criciúma em Santa Catarina. As informações do Tricolor com o Garrafa. Eliminado da Copa Sul-Americana, restam apenas 2 jogos para o São Paulo encerrar a temporada. Domingo, o Criciúma em Santa Catarina e na última rodada o Coritiba. E como o Tricolor perdeu o mando de campo, esse compromisso deve ser disputado na cidade de Itu, no interior de São Paulo. E engana-se quem pensa que esses 2 últimos jogos do São Paulo serão meros amistosos. Para o técnico Muricy Ramalho, nesses compromissos ele vai finalizar as observações para definir quem sai e quem fica em 2014. Por aqui ninguém confirma, mas o elenco deve mesmo passar por uma boa reformulação. Até o jovem Ademilson sabe disso. Todo jogador que chegar vai ser bem-vindo e toda posição que chegar mais jogador é importante até para os jogadores que vêm jogando ter uma sombra ou não sei, o cara jogar e o cara que está jogando ir para o banco também. Acho que qualquer posição vai ser bem-vinda e vai ser importante para o São Paulo. A outra dúvida está na possibilidade real de Rogério Ceni encerrar a carreira. E esse é o grande mistério por aqui. Pra gente não falou nada não, cara. Ele não... Dificilmente eu vejo ele falando sobre renovação, essas coisas. Então eu não estou por fora disso, eu não estou sabendo de nada ainda. Agora, conhecendo o Rogério, né? Olhando para ele e tal, convivendo com ele, o seu palpite é que ele vai assinar o vínculo por mais um ano ou você acha que ele vai pendurar as luvas mesmo? O que você acha no palpite aí? Acho que dá para ele jogar, né? Agora, se ele vai escolher entre jogar ou parar, eu não sei, mas acho que
se ele continuar jogando vai ser importante para o São Paulo, para ele e para a gente. Oficialmente ninguém confirma, mas a informação é de que Rogério Ceni pode sim renovar vínculo com o São Paulo por mais uma temporada. Nós apuramos que o jogador inclusive já se reuniu com o presidente Juvenal Juvencio. E a definição pode acabar acontecendo nos próximos dias. Se ainda não é possível confirmar a permanência de Rogério e também de quais jogadores vão deixar o clube, a única certeza neste momento é que a temporada 2013 foi sofrida. Um ano para esquecer. O ano foi bem difícil para a gente, pro clube, não conquistamos nenhum título e ficamos muito tempo no Brasileiro na fase de perder muitos jogos, de zona de rebaixamento, de ficar lá embaixo. Então acho difícil ter uma lembrança boa desse 2013, mas tenho certeza que 2014 vai ser melhor para a gente e a gente vai atrás de títulos e conquistas. Conversava aqui com o Flávio nos bastidores a respeito do futuro do Rogério. E é uma não decisão, temos a mesma não opinião. temos a mesma opinião. É uma coisa muito difícil. Obviamente que para o torcedor, para quem está acostumado a idolatrar o Rogério Ceni, a permanência dele é algo positivo. Mas não sei se para o Rogério Ceni continuar é o melhor caminho. Ele tem uma carreira muito rica no São Paulo, bateu todos os recordes, bateu o recorde do Pelé de número de jogos, tem uma história que ela é sensacional. Ele correu o risco e a gente lembra quando ele perdeu o pênalti contra o Corinthians, o torcedor chegou a criticar, vaiar, quer dizer, ele correu o risco de ter maculado uma carreira vitoriosa por quase uma queda na segunda divisão. Não caiu e ele foi um dos protagonistas. Mas nada melhor do que parar por cima. Talvez seja o melhor momento. Acho que para parar também tem que ter muita inteligência, Flávio, e talvez esse seja o melhor momento. Bom, eu já acho ao contrário. Acho que o Rogério, hoje, com todas as dificuldades que eu digo física, problemas, né? Que a idade é dura para todo mundo e goleiro treina mais que todo mundo. Hoje o Rogério ainda é melhor que, no mínimo, 85% dos goleiros que estão aí. No mínimo. Acho que ele é um goleiro muito acima da média. Hoje ainda é muito melhor que a maioria dos goleiros, mas a grande maioria dos goleiros. Então, eu ficaria mais um ano. Não acho que se o São Paulo tivesse caído e tinha time para cair. O São Paulo ficou claro que não é melhor que a Ponte Preta. E a Ponte está caindo. Foi uma questão fortuita, aquela chegada do Muricy, aquele embalo que o São Paulo pegou. E ali o time se salvou com uma Ponte, pegou um embalozinho agora e está tentando ganhar o título da Sul-Americana. Mas são duas equipes com muitas limitações e muito parecidas. Então o São Paulo poderia perfeitamente ter caído. Mas o grande Marcos caiu 2 vezes e continua sendo grande. Eu acho que o tamanho do Rogério não diminui em nada. O São Paulo vai precisar fazer uma grande mudança, vai ter que mexer muito, o elenco é muito fraco, foi muito mal montado na temporada passada, e tem que mexer mesmo, o Muricy é muito inteligente, sabe que isso precisa acontecer, mas no Rogério eu não mexeria nunca. Agora, ele é que tem que resolver, sempre ele. Luiz Fabiano também deixaria. Acho que os poucos craques que o São Paulo tem precisam ser preservados. Corinthians, a Fiel promete comparecer em massa amanhã às 9 horas da noite contra o Internacional para vir a despedida de Tite do Pacaembu. O repórter Adriano Dolfi esteve agora há pouco no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Timão. Confira. Foi um treino meio que em clima de despedida e também homenagens. Neste sábado, na partida do Timão contra o Inter, às 9 da noite, o Pacaembu será tomado pela emoção. Será a despedida de Alessandro do Corinthians e do futebol. E também do técnico Tite e alguns membros da comissão técnica vitoriosa, que ficou no clube por quase 3 anos. Talvez por isso esse treino recreativo tenha um significado todo especial. Também talvez pelo fim de um ciclo no clube. Romarinho e Pato, por exemplo, podem ser negociados. Danilo é certeza que deve sair do clube. E a palavra reformulação não é exagerada. E outros 3 jogadores não terão a oportunidade de se despedir da torcida paulista. O goleiro Cássio, o lateral Fábio Santos e o atacante Paulo Guerreiro estão em fase final de recuperação de lesões e não devem mais atuar em 2013. No CT Joaquim Grava, bandeiras hasteadas a meio pau. A diretoria planeja ainda uma grande homenagem por causa da morte dos 2 operários nas obras da futura arena em Itaquera. Tinha tudo para ser um final de ano a ser esquecido. Graças a Tite e Alessandro, talvez uma noite para ficar na história. Do CT Joaquim Grava, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta.
O Corinthians é outro time que também deverá passar por uma grande reformulação. O Mano Menezes já está até conversando sobre o tema. Mas por que o Corinthians não anuncia que é o Mano Menezes? Eu nunca vi um segredo como esse, pô. Parece bobagem, né? Mas, vai demorar tudo isso e vai anunciar que é o Mano, vai ficar ridículo. É o Mano. Ou anuncia outra pessoa. Há quem diga que desde o jogo contra o Flamengo. É uma bobagem. Sai o Tite, entra outro, tá tudo certo. Eu me lembro quando o Mário Gobi anunciou a saída do Tite, ele disse, não é o Mano. Eu falei assim, é a mesma coisa. Você acredita em Papai Noel? É bobagem. Faz parte do jogo. Claro. O Corinthians vai ter uma grande reformulação, o Alessandro está deixando o futebol e o Tite vai deixar muita saudade, sem dúvida nenhuma. Fez um trabalho extraordinário. Domingo estará conosco aqui no Mesa. Eu não falei sobre o tema aqui na Gazeta, mas uma tristeza aquilo que aconteceu no estádio. Uma pena, deu muita pena mesmo, mas espero que a empresa e o Corinthians deem o respaldo para a família das pessoas e o estádio vai ficar pronto, sim. Pode ter um atraso, mas vai sair. Agora, a dor dos familiares dos operários mortos, realmente essa vai durar um bom tempo. Sobre o Tite já recebeu homenagens hoje, no final de semana realiza aí a sua última partida à frente do Corinthians em São Paulo e vai estar no Mesa Redonda, né, Flávia? Vai ser bacana. É isso aí, Tite Domingão no Mesa Redonda. Fim da enquete do site gazetesportiva.net. Você é a favor de uma greve dos jogadores de futebol devido a atrasos de salários? Sim, 78% dos votos. O programa de hoje termina aqui, domingo, 9h30 da noite tem Mesa Redonda Futebol Debate. Gazeta Esportiva volta segunda-feira. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite, tchau. E nós nos vemos daqui a pouquinho. Até já. Um abraço, até domingo no Mesa. Tchau.